Graça e paz, amados, tudo bem? Queridos, hoje eu gostaria de trazer uma palavra que tem o seguinte tema: que tipo de muleta você tem usado? Queridos, Deus me deu esta palavra uma vez quando eu estava evangelizando numa casa, num certo homem. Ele teve um problema com uma das suas pernas. A perna começou a ficar manchada. E ali houve aquela preocupação dele perder aquela perna. Que a perna começou a ficar escura, escurecer. E ali nós oramos pela vida daquele homem. Mas não houve cura. Ele, infelizmente, aquela perna gangrenou, e ele acabou perdendo aquela perna. Mas o estranho é que ele ficou, mesmo sem a perna, ele estava feliz, estava contente. E aí, quando nós voltamos a orar por ele novamente, ali, ele tomando os remédios, ele me chamou de lado e disse: pastor, eu quero te contar algo. E ele contou que ele fumava há mais de 30 anos. E que por 3 ocasiões ele teve um problema pulmonar, ali uma insuficiência cardíaca, algo assim, algo respiratório. E ele foi parar no hospital. E quando ele estava no hospital, naquela cama, quase morrendo, ele se lembrava de Deus. E aí ele começava a dizer para Deus: Deus, se o Senhor me tirar aqui, se eu não perder minha vida, eu entrego a minha vida para o Senhor. Isso aconteceu na vida dele, ele contou por umas 3 vezes. Mas quando ele chegava em casa, todo aquele voto que ele havia dito com Deus, ele esquecia e voltava a fumar novamente. Esquecia de tudo aquilo, daquele sufoco, daquele apuro que Deus o tirou dali, daquele hospital. Ele esquecia, deixava de lado e voltava a fumar novamente. Voltava a viver uma vida desregrada, longe da presença de Deus. Querido, ele brincou, ele mesmo disse: eu brinquei com Deus, pastor, eu brinquei com Deus. Mas agora eu estou disposto a entregar minha vida para Deus. Entregar minha vida para Jesus. E ali nós fizemos a confissão de fé com aquele homem. Ele entregou a sua vida para Jesus. Começou a ir para a igreja. E agora ele descia aquelas escadas, apenas com uma perna. Ele ia para a igreja com aquela muleta. E eu lembro que, de certa feita, eu disse para aquele homem, o nome dele era Isaltino. E eu disse: seu Isaltino, eu estava na igreja e a muleta estava numa das cadeiras da igreja. E eu quis pegar a muleta dele e disse: seu Isaltino, o senhor quer que eu ponha a muleta ali no canto? E ele disse: não, pastor Jorge, está bem aí, está incomodando alguém, alguma coisa? Eu falei: não, seu Isaltino, fica à vontade. E ali eu vi que aquela muleta passou a ser a perna daquele homem. Ele perdeu a perna, mas agora não estava disposto a perder a muleta. Agora esse homem não saía mais da igreja, estava em todos os cultos, cultuando, entregou verdadeiramente a vida ao Senhor. Passado mais uns 2 meses de igreja, mais uns 2 meses depois, havia um batismo na igreja. E ele estava disposto: eu quero ser batizado. E ali nós passamos esse homem pelo batismo. Ele foi batizado. Que felicidade, que bênção para aquela família, para ele. E ele estava firme.
Mas passado pouco tempo depois do batismo, depois de ter aceitado Jesus, depois do batismo, houve uma suspeita dele perder a outra perna. E novamente ele teve uma dessas paradas cardíacas e foi para o hospital e partiu. Só foi o tempo então desse homem aceitar Jesus, entregar a sua vida para o Senhor e Deus o recolher, passar pelo batismo e Deus o recolher. Então Deus me deu esta palavra, querido, que eu gostaria de compartilhar hoje com você, como a vida desse seu Exaltino. Deus me deu o seguinte tema dessa mensagem, uma palavra muito forte que diz: que tipo de muleta você tem usado? Que tipo de muleta você tem usado? E Deus colocou no meu coração falar de 4 tipos de muletas. A primeira muleta que eu vou falar é a muleta do eu. A segunda muleta que eu vou falar é a muleta de pessoas, chamado pessoas. A terceira muleta que eu vou falar é a muleta chamada coisas. E a quarta muleta que eu vou falar é a muleta chamada Jesus. E eu vou começar falando da muleta do eu. A Bíblia diz, em Jeremias 9, 23, 24, diz o seguinte versículo ali, em Jeremias 23, 24. Não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas. Mas aquele que se gloriar, glorie-se em me conhecer, e saber que eu sou o Senhor, que faço juízo, beneficência e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Deus está dizendo para o homem não se gloriar na sua sabedoria, na sua inteligência, não se gloriar na sua força, e não se gloriar nas suas riquezas, não colocar a sua confiança no seu intelecto, na sua sabedoria, não colocar a sua confiança no seu corpo, na sua força, não colocar a sua confiança no seu dinheiro, nas suas riquezas, mas colocar a sua confiança em Deus, única, exclusivamente em Deus. Querido, a palavra de Deus ainda diz no próprio livro de Jeremias, capítulo 17, versículo 5 diz: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta-se do Senhor. Então ele está dizendo que maldito o homem que confia nele mesmo e faz da sua carne o seu braço. Ele coloca a confiança nele mesmo. Jeremias, no capítulo 17, versículo 7, ele diz: bendito o homem, o varão, o homem que confia no Senhor e cuja esperança ou confiança está no Senhor. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança e esperança está no Senhor. Ele não confia nele mesmo, ele não confia no seu braço, mas ele coloca a sua confiança no Senhor. E ao longo da Bíblia, nós vemos muitos homens que colocaram confiança neles mesmos. A palavra de Deus fala de um homem chamado Naamã, que era um comandante do exército da Síria, um homem muito respeitado, um homem com diversos títulos, com diversas vitórias, que era muito respeitado pelo rei da Síria, era muito respeitado pela sociedade, era um homem que tinha todos os motivos de vanglória para ele, e talvez ele tivesse isso, ele achava vanglória nele mesmo, mas a Bíblia diz que esse homem vencedor era leproso, estava leproso.
E eu entendo o que Deus queria fazer na vida de Naamã. Deus queria curar a lepra externa, a lepra física de Naamã. Mas mais do que isso, Deus queria curar a lepra interna de Naamã. Deus queria curar o interior de Naamã. E para isso, Deus o teve que levar para onde? Para a cidade de Israel, para Samaria. Para a cidade de Israel, para Samaria. Num profeta chamado Eliseu. Ali a Bíblia conta que aquela menina que foi levada cativa para a casa de Naamã. Talvez Naamã fosse o estopim da desgraça dessa menina. Talvez Naamã, o exército da Síria, foi o causador da morte daquela menina. Ou aquela menina foi arrancada da cidade de Israel, numa luta contra os judeus. Ela foi tirada da sua família. Essa menina tinha todos os motivos do mundo para odiar Naamã. Mas ela se compadeceu, ela conhecia o amor de Deus. E ela começa a falar para a mulher de Naamã, do profeta Eliseu, que havia um homem de Deus lá em Israel, que o curaria da sua lepra. Essa menina entendia o amor de Deus. Essa menina entendia a compaixão de Deus, a misericórdia de Deus, o perdão de Deus. E ela começa a pregar ali para a mulher de Naamã, falar do Deus de Israel, falar do profeta que está em Samaria. A mulher de Naamã então conta para Naamã o que a menina havia dito. E Naamã conta para o rei da Síria as palavras da menina. Então o rei da Síria envia uma carta através de Naamã e presentes com Naamã, para que Naamã fosse até este homem, fosse até o rei de Israel. E quando ele vai e leva a carta para o rei de Israel, o rei fica indignado, achando que o rei da Síria estava buscando ocasião contra a vida dele, contra ocasião de guerra. Mas o profeta Eliseu diz: deixa eu vir, ô rei. Por que você está rasgando as tuas vestes, ó rei? Deixa eu vir e saberás que há profeta em Israel. Saberás que há homem de Deus aqui. E quando Naamã vem, que o servo, Naamã chega na porta de Eliseu. Eliseu diz para Geazi, um dos seus servos ali, Geazi, fala para ele descer nas águas do Jordão 7 vezes, que ele ficará curado e será purificado da sua lepra. Ele nem o recebeu. Eliseu nem o recebeu. Já é um tratamento de Deus com arrogância, com o eu, com a posição deste homem. Ele tinha que descer. Ele desce lá da Síria até Israel. Ele tinha que descer da Síria até Israel. E quando chega lá, o profeta de Deus nem o recebe e diz para ele descer mais um pouco. E descer aonde? Nas águas barrentas. Nas águas barrentas. Nas águas turvas do Jordão. Essa foi a palavra. Você tem que descer. Você vai descer mais um pouquinho, Naamã. Deus estava tratando com o eu, com a arrogância, com a presunção, com a jactância, com o orgulho desse homem. Você está entendendo, querido? Deus estava tratando com o eu. Deus estava tratando não somente com a lepra externa, mas com a lepra interna que estava enraizada na vida deste homem. A ordem do profeta tem que descer. Ei, querido, muitas vezes é assim que Deus trata com homens e mulheres arrogantes. Tem muita gente achando que é dono de si. Tem muita gente achando que não precisa de Deus. Tem muita gente confiando no seu braço, no seu intelecto, no seu dinheiro, na sua força. Por isso muitos vão ter que descer. Vai ter que descer. E Deus estava tratando ali. E ele fica indignado. Quando ouve a palavra do profeta, ele fica indignado. Ele diz: mas eu achei. Os achômetros que muitas vezes eu e você pensamos. Ele começou a achar e disse: mas eu achei que ele iria sair, iria me receber.
iria invocar o nome do seu Deus, iria colocar as mãos sobre o leproso, sobre a minha chaga, iria me curar, invocar o nome do seu Deus, iria me curar. Não foi da forma que ele pensou e ele fica indignado. E ele quer ir embora. E ele começa agora a murmurar e falar mal dos rios, de todas as águas de Israel. E ele começa a dizer, não são os rios de Abana, de Fatá, rios de Damasco, lá da Síria, rios da minha cidade melhores do que todas essas águas de Israel, quanto mais essa água barrenta, essa água escura, essa água turva do Jordão, arrogante, presunçoso. Naamã se colocava como na posição de um homem que se convida para ir comer na sua casa. E quando ele chega lá, querido, ele começa, você põe todas as iguarias na mesa, os melhores pratos na mesa. E quando ele vai comer, ele diz, ei, mas na minha casa tem picanha? E você não tem picanha na sua casa? Na minha casa tem, muito melhores que isso, tem picanha, não falta picanha na minha casa. Ele se convida a comer na sua casa e reclama daquilo que você coloca na mesa. Quantas pessoas arrogantes e presunçosas você conhece assim? Quantas pessoas que reclamam de tudo e acham que o dele é melhor que o teu? Quantos você conhece desta maneira, meu querido? Ei, é muita presunção. E ele fica todo bicudo e quer ir embora. Mas agora um dos seus servos, talvez soldados que estavam ali junto com Naamã, servo de Naamã, começa a dizer, meu senhor, meu pai, se o profeta te pedisse algo muito maior do que isso, tu não farias? O que é então descer nessas águas e ser curado e ficar a sã desta lepra? Ei, tem que descer. Agora estes homens são instrumentos da vontade de Deus, tratando com Naamã. Então a ordem do profeta é, Naamã, você tem que descer 7 vezes nesse rio barrento, nesse rio Jordão. Você desceu da Síria até Israel, agora vai descer mais um pouquinho. Tem pessoas que tem que descer mais na presença. Deus está tratando com o teu eu, com a tua posição, com o teu orgulho. Ei, é Deus tratando com você. Talvez você tenha perdido agora para começar a dar valor a Deus. Talvez as coisas tenham acontecido de maneiras que você não tem esperado, porque você nunca ligou para Deus, você nunca tentou buscar a parte de Deus, você sempre pensou que você era o cara, você estava acima de tudo. E não, Deus é maior que tudo. Ele, a honra e glória é dele, o louvor e a adoração somente a Ele, querido. Toda honra e glória pertence ao Senhor, toda exaltação é o nome dele. Tem muito homem querendo exaltação. Tem muito homem. A Bíblia diz que são amantes de si, querendo glória para ele, querendo honra para ele, achando que quem faz o milagre já não é Deus, é ele. Tem muitos homens que se dizem de Deus, que Deus vai tratar. Tem muita mulher e homem arrogante que Deus vai tratar. Vai ter que descer. Tem que descer do pedestal. Tem que descer da tua arrogância. E Naamã começa a descer então 7 vezes. E quando ele dá o último mergulho, a Bíblia diz que a sua pele está sã como pele de criança, pele de menino. Ele está tão feliz que ele vem até o profeta, ele reconhece que não há profeta, que Eliseu, reconhece em Eliseu o profeta de Deus. E reconhece Deus como o único Deus. Ele está disposto a renunciar a Rimon. Ele não quer mais adorar Rimon. Ele quer adorar o Deus de Israel, o Deus que o curou. Ele começa a glorificar a Deus. Ele tenta dar presente para Eliseu que recusa. Sabe o que eu vejo aqui? Eliseu está dizendo, ei, a bênção quem te deu foi Deus, não foi eu. Ei, não tem que comprar. A bênção de Deus não é paga, não é comprada. E tem muita gente aí querendo vender as bênçãos de Deus.
querendo vender um pedacinho do céu como se ele fosse dono de tudo. Tem muita gente achando que é Deus, seja na igreja evangélica, seja em igreja católica, seja em outras seitas e heresias que existem por aí. Muita gente se intitulando Deus, gente se intitulando acima do bem e do mal, achando que é ele que faz e não mais Deus. Tem muita gente comprando as bênçãos de Deus e muita gente vendendo as bênçãos de Deus. Deus vai tratar com esses aí, querido. Deus vai tratar. Tratou com Naamã. O profeta diz: guarda os teus presentes para você. E ele agora diz: olha, meu senhor, me dá 2 mulas de terra, para que eu não tenha que adorar pedindo terra de Israel, para que ele venha se dobrar nas terras de Israel lá na Síria. E ele pede perdão, que se acaso o seu senhor o rei o pedir para descer para adorar Rimon e pegar na sua mão, nisto o Deus de Israel o perdoe. E o profeta diz: vai-te em paz. Tratou com arrogância, com a lepra interna de Naamã. Deus vai tratar com muitos leprosos aí, que estão cheios do seu eu. Ei, Deus está falando com você agora. Você que está vendo este vídeo, talvez você precisa se dobrar, se quebrar. Ei, sabe o que Deus diz para Jeremias, capítulo 18 de Jeremias? Jeremias, desce à casa do oleiro. Tem que descer à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E quando Jeremias chega lá, ele vê o oleiro trabalhando num vaso de barro, e aquele vaso se quebra nas mãos do oleiro. E ele vê quando o oleiro começa então a reconstruir um novo vaso, a moldar um novo vaso. E Deus diz: assim é a casa de Israel, Jeremias. É como se Deus diz: assim que eu trato com o homem, Jeremias. Se for preciso, eu quebro, eu esmiuço, quebro os cacos, faço um novo barro, quebro todo o vaso e faço um novo vaso. É assim que Deus faz, querido. Talvez Deus tenha que fazer em muitas pessoas. Se você não vê, Deus vai quebrar. Mas essa dor está doendo agora, mas é o tratamento de Deus para com você. Deus está tratando, está esmiuçando, está quebrando, mas para fazer um novo vaso de você. Ei, deixa eu ler. A Bíblia diz: porventura diria o barro, que somos nós, ao oleiro. Olha, porventura diria o barro ao que o faz, ao oleiro: que fazes, Senhor? Ei, ele é o oleiro, nós somos o barro. Ele é Senhor, nós somos servo. Ele é Criador, nós somos a criatura. Você está entendendo? Você está entendendo o que Deus está falando com você e comigo hoje? Tem que entender que Ele é Senhor. Ele é o Senhor dos senhores. Ele é Rei. Mas a Bíblia diz que em Cristo Jesus, eu e você somos mais do que vencedores. A palavra de Deus fala do outro homem, Zaqueu. Ele só queria ver quem era Jesus. Subiu naquele sicômoro, naquela figueira brava. Ele era de pequena estatura. E a Bíblia diz que ele também era chefe dos publicanos e era rico. Naamã era o quê? Comandante, capitão do exército da Síria. Zaqueu era um homem rico, chefe dos publicanos. Está naquela figueira, naquele sicômoro. Mas quando Jesus o vê, está passando por ali, Jesus olha para cima e diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Ei, ele não chama Zaqueu: ei, homem rico, ei, chefe dos publicanos, desce daí. Não, ele não vai chamar ninguém por posição, ninguém por classe social, se é rico ou se pobre. Ele ama o Zaqueu rico, mas ama o mendigo Bartimeu. Você está entendendo? Ele não faz acepção de pessoa, ele ama todos. Igualmente, ele ama todos nós, querido. E aí ele diz: ei, desce. Para falar comigo, tem que descer. Ninguém fala comigo do alto. Eu que teria que estar aí em cima. Eu que tenho que estar no pedestal, no altar, em cima de tudo.
Ei, sou eu que tenho que estar acima e não vocês têm que descer. Para falar comigo tem que descer, Zaqueu. E aí, a Bíblia conta que quando ele desce, Jesus pousa na casa de Zaqueu e muda toda a história daquele homem. Aquele homem reconhece que era pecador. E ele diz, Senhor, se eu tenho lesado, roubado alguém, eu restituo 4 vezes mais. Ele reconhece que Jesus é o Messias, que é o Salvador. E Jesus disse então, hoje a salvação chegou a esta casa. Hoje a salvação chegou a esta casa, Zaqueu. Zaqueu, Deus mudou a história, Jesus mudou a história desse homem. Porque esse homem quis se consertar com Deus e reconheceu o pecado nele. E reconheceu em Jesus o Senhor dos Senhores. Aquele que muda a história. E realmente mudou. Ei! A Bíblia conta de mais um homem chamado Jairo. Quem é Jairo agora? Príncipe da sinagoga. Um príncipe da sinagoga. E ele vai atrás de Jesus. Ele vai em busca de Jesus por causa da sua filha. A sua filha que estava moribunda, quase morrendo. E a Bíblia diz que ele se joga aos pés de Jesus, se prostra diante de Jesus. Para que Jesus venha curar a sua filha. Mas aí vem um dos criados, dos servos dele, e diz assim, Jairo, por que enfadas o mestre? Por que incomodas o mestre? Não tem mais jeito, a tua filha está morta. E Jesus diz, eu irei com você. Eu irei na tua casa. E quando Jesus vai lá, Jesus não somente cura a filha, mas Jesus ressuscita. Sabe por quê? Porque Jesus estava tratando com o príncipe da sinagoga, dizendo, ei, você é príncipe da sinagoga. Mas eu sou o Jeová Rafa, o Deus que cura, o Deus que sai, o Deus que liberta, o Deus que ressuscita morto. Eu sou o que sou. Vocês pensam que são, mas vocês não são eu sou. Vocês só são alguma coisa quando eu permito que vocês sejam. Quando vocês se permitem serem na minha presença, no meu nome. Está entendendo, querido? Deus está tratando com o teu eu. E a Bíblia conta de mais um homem, Nabucodonosor, rei da Babilônia. O homem que havia conquistado muitas vitórias, inclusive sobre o povo de Deus, porque Deus o permitiu. Por 70 anos o povo de Deus ficou cativo em Babilônia. No cativeiro babilônico, nas mãos de Nabucodonosor. Mas conta a história que numa certa feita, Nabucodonosor entra na Babilônia. Entra na grande Babilônia e diz, não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Ele estava se vangloriando demais. E a Bíblia diz que ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu, dizendo, a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o teu reino, e serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Fastar-se-ão comer erva como os bois, e passar-se-ão 7 tempos, 7 anos, 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e os dá a quem quer. E na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi tirado dentre os homens, e comia a erva como os bois, e o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceu pelo como as penas da águia, e as suas unhas como as das aves. Ele ficou igual um animal, rastejando, como a águia, com pena. Perdeu todo o sentido, virou um animal. E a Bíblia diz que, mas ao fim daqueles dias, daquele tratamento com Nabucodonosor, eu, Nabucodonosor,
Olha só Deus tratando com arrogância, com um homem que dizia, não é esta Babilônia que eu edifiquei para a casa real? Então eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu, e tornou-se a vir o meu entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. E todos os moradores da terra são reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu. E os moradores da terra, não há quem possa estorvar a sua mão e lhe diga, que fazes? Ele reconhece em Deus, ele reconhece a grandeza de Deus, ele coloca a glória para Deus, o Deus sempre eterno, o Deus eterno, o Deus que tudo pode, o Deus onipotente, onisciente, onipresente. Ele reconhece a sua pequenez e reconhece em Deus a grandeza de Deus. No mesmo tempo, tornou a mim o meu entendimento e para a dignidade do meu reino, tornou a vir a minha majestade e o meu resplendor. E buscaram-me os meus conselheiros e os meus senhores, e fui restabelecido no meu reino, e a minha glória foi aumentada. Quando ele reconheceu em Deus a grandeza de Deus, veio o entendimento, ele foi restabelecido no seu trono, no seu reino, e a sua glória foi aumentada. Agora, pois eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdade, os seus caminhos juízo, e pode humilhar aos que andam na soberba. Ele reconhece a grandeza de Deus. Sabe, querido, eu vejo que o diabo muitas vezes no eu, ele toma de duas formas o eu. O eu, quando o eu jactancioso, orgulhoso, de presunção, de arrogância. Mas também muitas vezes o diabo toma o eu depreciativo. Quando o diabo diz que você não tem valor, que você não presta, que você é um miserável, que você é um desgraçado. E sabe, eu vejo na vida do profeta Elias, certa feita, quando ele vence os profetas de Baal, ele foge de quem? Jezabel. E eu vejo na vida do profeta Elias, em certo sentido ali, dois sentidos. Quando ele está fugindo de Jezabel, olha o que acontece. Ele diz, ele porém foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zinco, e pediu para si a morte, e disse, já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Olha que sentido, que loucura na vida dele. Ele começa a se sentir o eu depreciativo. Ele começa a entender e começa a achar que ele era pequeno demais. Que ele era pequeno demais e pede no seu ânimo a morte. Ele quer morrer. Um homem tão vitorioso, e quantas vezes o diabo coloca pessoas assim. Pessoas que outrora venceu. O diabo começa a dizer que ele não vale nada, que ele não presta, que ela é uma miserável, que ela é uma desgraçada, que não tem valor, que veio ao mundo para perder. Mentira do diabo. E Elias, nesse espírito, ele estava com um espírito de autocomiseração. Ele estava com dó dele mesmo. E tem pessoas que o diabo começa a arrastar de uma maneira que ele fica com dó dele mesmo. E ele quer se matar. E infelizmente tem pessoas que tiram a sua própria vida. Porque o diabo diz, você não tem valor, você não presta, ninguém te ama, ninguém gosta de você, tira a tua vida. Ei, querido, você é pedra preciosa para Deus. Você é tesouro particular nas mãos do Senhor. E a Bíblia diz que então, ele deitou-se e dormiu debaixo de um zinco. E eis que então um anjo tocou e lhe disse, levanta-te, come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água, e comeu e bebeu. E tornou a deitar-se.
E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: levanta-te e come, porque te será muito longo, muito comprida o teu caminho, a tua caminhada. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Mas ali o que ele fez? Ele entrou novamente numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? O que você está fazendo aqui dentro de uma caverna? Quantas pessoas entram dentro do seu quarto, na caverna da sua casa, e não quer ouvir ninguém, e não quer ouvir a voz de ninguém? Quantas pessoas têm medo de atender o telefone, não quer falar com ninguém, foge, espírito de depreciação, de autocomiseração, se esconde na caverna, se esconde de todos, não quer ouvir a voz de ninguém, não quer ouvir, quem se assusta até com o telefone que toca, não quer falar com ninguém. Elias estava desta forma. Eu não sei se você está nessa forma, mas Deus te diz hoje: ei, sai da caverna. A caverna não foi feita para você. Ei, sai dessa caverna. Sai desse espírito de autocomiseração. Sai dessa depressão que tem ao seu lado. Elias estava com espírito depreciativo, sim. E ele disse, agora ele começa, quando ele está falando, olha o eu de Elias, o eu que estava abaixo, se exalta. Eu vejo em Elias os dois eu, o eu depreciativo, se sentindo nada, e o eu presunçoso e arrogante. Agora ele começa a dizer, e ele diz, tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos Exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e busco a minha vida para me atirar. Ele agora está se sentindo tal. Só eu fiquei, Senhor. E olha, os teus todos, olha, tenho sido muito zeloso, Senhor, pela tua obra. Porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E só eu fiquei aqui. E intentam contra a minha vida para tirarem, Senhor. E Deus lhe disse, sai para fora e põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa, e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia, que fazes aqui, Elias? E olha o que ele fala agora. E ele diz, eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos céus, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei e busco a minha vida para me atirar. Primeiro ele falou que tinha sido muito zeloso. Agora ele diz que eu tenho sido em extremo zeloso. Olha ele tomando a glória para ele. E o Senhor lhe disse, olha o que o Senhor diz, vai, volta pelo teu caminho, para o deserto de Damasco. E chegou lá, e chegando lá, unge Azael sobre rei da Síria. Também a Jeú ungirás rei de Israel, e a Eliseu ungirás profeta em teu lugar. Elias, você está pensando que é só você? Elias, não é só você não. Você vai ungir esses 3 homens, e vai ungir Eliseu como profeta em teu lugar. Em teu lugar. Elias, sempre eu estou preparando um Eliseu. Você está achando que é só você, Elias? E tem mais. Se Deus pudesse falar, Deus falaria, e este Eliseu vai pedir a porção dobrada do teu espírito. E eu vou lhe conceder, Elias. E aí Deus ainda continua. Também deixei ficar em Israel 7.000, Elias. Tem mais 7.000 em Israel.
todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não beijou. Oh, glória! Ei, você está entendendo? Elias, eu tenho um profeta, um Eliseu, para ficar em teu lugar. E tem mais 7.000, Elias, que não se dobraram a Baal. Ei, querido, Deus está falando com você. Deus está falando com você, com o teu eu. Será que você tem sido assim? E a palavra de Deus também fala, para encerrar, num homem chamado Mefibosete. Mefibosete, filho de Jonas. Filho de Jonas. Davi e Jonatas haviam feito uma aliança. Se ambos morressem, um cuidaria da sua descendência. E Davi se lembra da aliança e Davi se pergunta e diz: alguém que tenha ficado da casa de Saul para que lhe faça benevolência por amor de Jonas. E havia um servo na casa de Saul cujo nome era Ziba, e o chamaram à presença de Davi. Disse o rei: és tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use com ele de benevolência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatã, aleijado de ambos os pés. E disse o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi, e o tomou da casa de Maqui, filho de Amiel, de Lodebar. Mefibosete, filho de Jonatã, o filho de Saul, veio a Davi, e se prostrou com o rosto por terra. E se inclinou e disse Davi: Mefibosete? E ele diz: eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência por amor de Jonatã teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu sempre comerás pão à mesa com o rei. Então se inclinou e disse: quem é teu servo, para teres olhado para um cão morto tal como eu, rei? Querido, ele se sentia um cão morto. Ele se sentia um nada. Ele se sentia um miserável. Ele se sentia um Zé Ninguém. Se sentia um cão morto. Havia perdido o seu pai Jonas na batalha. Perdeu os seus tios. Perdeu o seu avô Saul, que tirou a sua própria vida. Perdeu as suas pernas, porque a sua ama o deixou cair das suas mãos numa batalha contra os filisteus. Perdeu o seu tesouro, perdeu as suas terras, perdeu toda a sua herança. E agora o tempo de restituição chega para ele. Então chamou a Davi a Ziba e disse, moço de Saul, e disse: tudo o que pertencia a Saul e a toda a sua casa tenho dado ao filho do teu senhor. Trabalhar, pois, a terra, tu e teus filhos e teu servo, recolherás os frutos, para que o filho do teu senhor tenha pão para comer. Mas Mefibosete, filho do teu senhor, sempre comerá pão à minha mesa. Oh, glória! Deus restituiu a Mefibosete, mas ele se sentiu, o eu dele estava lá embaixo. E o rei estava mudando a história desse homem. Deus vai mudar a tua história, querido. Acredite que Deus pode mudar a tua história. Amém, querido? Querido, esta é o eu, a muleta do eu. Mas existe também outra muleta. A segunda muleta que eu vou falar é a muleta chamada pessoas. O Salmo 118, versículo 8, diz: é melhor confiar no Senhor, é o versículo central, é melhor confiar no Senhor do que no homem. Ei, talvez muitas vezes você tenha colocado a tua confiança em pessoas. Quando Jesus vai ao tanque de Betesda, o paralítico no tanque de Betesda está há 38 anos, ali paralisado, indo constantemente naquele tanque, eu não sei quanto tempo ele estava ali. Mas quando Jesus chega perto dele, Jesus diz: querem ser curados? Sabe qual é a resposta dele? Senhor, mas não tem ninguém que quando as águas é agitada me coloca no tanque, mas sempre tem um antes de mim e toma o meu lugar. Ei,
Jesus não está perguntando se tem pessoas para te ajudar. Para de usar pessoas como muleta. Quantas vezes você tem confiado no homem e tem quebrado a cara? Porque você tem colocado a tua confiança em pessoas e não em Deus. A tua confiança tem que estar no Senhor. Quantas vezes alguém te prometeu algo e não cumpriu? Quantas vezes você prometeu para alguém e não cumpriu? Porque nós temos colocado a confiança em pessoas e não em Deus. Coloca a tua confiança em Deus. Não em você, não em pessoas, mas no Senhor. A terceira muleta é a muleta de coisas. De coisas. Quantas vezes, quando Jesus chega na casa de Marta, Marta está preocupada com muitas coisas, com os afazeres, até mesmo em preparar uma refeição para Jesus. E ela vai até Jesus e diz: Senhor, tu não te importas que minha irmã não me ajude? Pede a ela para me ajudar. Além de Jesus não falar isso, Jesus a repreende e diz: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria, a tua irmã, escolheu a boa parte, a qual nunca lhe será tirada. Eu não sei qual a parte que você tem escolhido. Ei, Deus te enche de bênção. Deus te deu televisão. Deus te dá o melhor hoje. Você lembra do tempo da televisão preta e branca? Você lembra quando você sofria com televisão preta e branca, colocando aquele ali atrás, aquele bombrilzinho para ajudar na televisão, puxando o fiozinho de um lado para o outro? Quanto sofrimento, quantas coisas mudou. Hoje, televisão, você não precisa daquelas televisão de botão, aquelas televisão que você tinha que levantar e apertar botão, aquelas de catraca, você não precisa mais disso. Antes a melhor televisão, não era? Era aquela de 20 polegadas. Ei, querido, hoje você tem televisões boas de 40, 50 e aí por diante de polegada. Deus te dá o melhor. Mas o que você tem dado para Deus muitas vezes? O que nós temos dado para Deus muitas vezes? As migalhas. E agora, Deus nos dá televisão tão boas, com controle, de plasma, LCD. E agora, nós trocamos as coisas. Usamos as coisas como a nossa muleta. Não vamos mais para a igreja porque temos um programa. Não vamos para a igreja porque temos futebol. Não vamos para a igreja porque tem a última cena da novela, o último capítulo da novela. Trocamos Deus pelas coisas, pelo carro. O carro é mais importante. Quando você não tinha carro, você ia para a igreja. Agora a tua desculpa é que o carro está quebrado. Não vai para a igreja porque o carro está quebrado. Para aí. Quando você não tinha nada, você buscava. Você pede a Deus uma casa de praia e quando Deus te dá, você esquece de Deus. Quantas coisas, quantas vezes as coisas têm tomado o lugar de Deus? Ei, querido, você pede um carro para Deus, Deus te dá e você coloca no adesivo lá atrás. Propriedade do Senhor, a serviço do Senhor. Você nunca evangelizou com o teu carro. Você nunca foi fazer a obra. Você nunca deu carona para o teu irmão. E você tem a cara de pau de dizer a serviço do Senhor. Quanta gente tem feito isso? As coisas têm tomado o lugar de Deus, não é assim, querido? Ei, Deus está falando com você. Deus te deu o melhor, mas Ele não troca. Ele não troca a tua adoração por nada. Ei, o que você tem feito? As coisas têm tomado o lugar de Deus? As coisas têm realmente tomado o lugar de Deus? O teu trabalho, Deus abre uma porta e você não vai mais para a igreja. Quando você não tinha emprego, você não saía da igreja, não saía da oração, buscando a face de Deus, a presença de Deus, clamando ao teu Deus. Quantas vezes você fez isso? Ei, querido, Deus está falando com você hoje. Ei, Deus está falando com você hoje. Não troque as coisas, não troque o tempo de Deus. Não deixe as coisas tomar o lugar de Deus. Amém, querido? Ei, querido, para encerrar, a quarta e última muleta é a muleta chamada Jesus. Jesus, pastor. Sim, Jesus.
Jesus tem sido muitas vezes muleta quando eu vou para a igreja buscar uma bênção, uma porta de emprego e Deus abre a porta. E quando eu estou empregado, eu não volto mais. Jesus foi apenas um escape meu, um escape seu. Você usou Jesus como escape. Você está na cadeia, está preso. E você pede para que Deus o liberte. Deus mexe os papelzinhos lá. Você sai da cadeia. E você diz que se você sair, você vai servir a Deus, vai entregar tudo nas mãos dele. E a primeira coisa que você faz quando sai é abandonar a Deus. Esquece de todo o prometido. Quantas vezes nós somos assim, querido? Quantas vezes nós prometemos? Você pede uma cura para Deus, Deus te dá a cura. Você usa Deus apenas como, Jesus apenas como uma muleta do teu escape. Não use Jesus como muleta apenas. E quando você é curado, você não vai mais, você não busca mais. Eu já vi muitos casos acontecer assim. Deus está falando com você. Para de usar Jesus como muleta. Amém, querido? Fica com esta palavra em nome de Jesus. Olha, se despoje dessas muletas, da muleta do eu, da muleta de coisas, da muleta de pessoas e da muleta Jesus. Não usa Jesus como uma muleta. Ele é Senhor e Salvador da tua vida. Ele disse assim: sem mim nada podeis fazer, sem mim nada podeis fazer. Jeremias 2,13 diz: o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas, rachadas, que não retêm as águas. A primeira coisa é deixar a Deus. A segunda coisa é você cavar os poços sozinho e achar que você pode sozinho, sem Deus. E ele diz: sem mim nada podeis fazer. Então, não usa Jesus apenas como uma muleta, como escape da tua vida. Amém, querido? Deixa ele ser. Deixa ele ser o teu Senhor e Salvador da sua vida. Amém? Fica com essa palavra em nome do Senhor Jesus. Fica com Deus, querido. Deus abençoe. Tchau, tchau.